Graça e paz, igreja, tudo bem? Como vão vocês? Estou com saudade de vocês, viu, seus abençoados, PIB de São Pedro. Estamos aqui para mais uma EBD, mais uma aula da EBD, e eu quero pedir a você, meu querido, minha querida, quando estiver ouvindo, pegue um papel com uma caneta, anotem todos os versículos aqui citados, anotem porque são vários versículos e o nosso tempo aqui é curto e eu não quero estendê-lo demais para ficar um vídeo cansativo. Então, anote os versículos, aí depois você dá mais uma pesquisada, é óbvio, né? Dá uma estudada um pouco mais aprofundado e confronte com os versículos que estarei aqui deixando para vocês, tá bom? O tema da nossa lição de hoje é uma comunidade chamada igreja. E o tema base, o texto base para a nossa lição está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 até o versículo 35. Amém? Bom, queridos, nas 3 primeiras lições, estudamos importantes temas, importantes aspectos da igreja num todo, estudados no livro de Atos, né? E no estudo de hoje, nos 2 seguintes, a nossa atenção se voltará para as questões essenciais, questões essas relacionadas à natureza da igreja como corpo de Cristo. Assim como eu quero destacar o versículo 32 do capítulo 4, a parte A, que diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Queridos, que privilégio poder fazer parte do desenvolvimento e do crescimento da Igreja de Jesus, não é verdade? Essa, eu acredito, deveria ser a resposta para todos aqueles que estão desanimados, para todos os deprimidos, desamparados neste mundo, bem como também sirva de consolo para aqueles que estão decepcionados com a igreja ou desapontados de alguma forma. Mas eu quero dizer que há sim esperança, há um futuro escrito, não incerto, mas definido por Deus em relação à igreja. Tanto é que o próprio Jesus, em Mateus 16, 18, ele deixa para nós uma declaração maravilhosa, que está escrito assim, a segunda parte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vão prevalecer contra ela. Ou seja, nós estamos mais do que respaldados, mais do que guardados pelo nosso Senhor Jesus. E dentro disso a gente pode crer e ver que o crescimento vem dele, que a igreja foi criada por Jesus e esse crescimento vem dele e nos leva a pensar e a ter a certeza de que a igreja é uma propriedade singular de Jesus Cristo. Como nós podemos concluir que a vitória final ela está mais do que garantida, amém? Então vejamos alguns aspectos, algumas características fundamentais desse nosso tema de hoje de igreja. Alguns temas que nos inspiram, que nos ajudam a nos encorajar e nos animar. O primeiro ponto, o primeiro aspecto então a igreja é uma comunidade onde Deus manifesta a sua presença. Ok? Então a igreja é um local desse. Mas quem faz parte dessa igreja? Legal. Quem faz parte dessa igreja são todas as pessoas que nasceram de novo pelo poder e agir do Espírito Santo de Deus e se submeteram ao senhorio do Senhor Jesus. Você pode ver em João capítulo 3, o versículo 5, que fala sobre esse assunto. Mas e onde está então essa igreja? Paulo ele cita em vários textos nas suas cartas. Romanos 16, 3, 5, 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15. Ele refere-se à igreja na família. Nós já vimos isso na primeira aula. Em determinada cidade, Apocalipse 2, 8 e 3, 7. Em uma província, 1 Coríntios 16, 1. Também 1 Coríntios 19 e 2 Coríntios 8, 10.
Para mencionar os cristãos espalhados pelo mundo ou em várias regiões do império da época, Paulo ainda cita Romanos 16, 16 e 23 e Colossenses 1, 24. Ainda a gente pode concluir que a igreja ela é visível e invisível. Como invisível? Igreja invisível. Somente Ele, Deus, somente o nosso Pai, conhece aqueles cujo os nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Somente Deus sabe aqueles que realmente terão a vida eterna ao lado dele. A igreja visível. Essa é mais simples, essa é o nosso dia a dia, o qual nós estamos vendo. Identificamos por aqueles que fizeram sua profissão de fé, né, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, são batizados e tornam-se então membros de alguma denominação, de alguma comunidade local. Então isso é uma igreja visível. No entanto, muitas vezes hoje, a história cristã atual, ela tem se afastado dos valores bíblicos, dos valores primordiais, que é a palavra do Senhor, que está ligado a valores invisíveis, a valores o qual nós esperamos alcançar para a glória do Senhor. Legal. A manifestação da presença de Deus ainda, ela está entre seu povo, ou seja, o Senhor se manifesta na sua igreja. Nós temos 2 pontos. O primeiro, a promessa de Jesus conclui isso. Mateus 18, 20 diz assim: onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome ou em meu nome, ali Jesus está, ou ali estarei. Ou seja, o Senhor está presente onde um grupo, por menor que seja, de pessoas se reúne em torno da pessoa de Cristo e da sua palavra em adoração e oração. Ele se faz presente. Temos o exemplo de Israel, que o Antigo Testamento nos coloca e nos ensina grandes coisas. A presença de Deus era constante. A presença de Deus entre o seu povo era muito constante. Sua glória era vista a todo tempo. Você pode conferir em Êxodo 16, 10, 40, 35 e Números 11, 25. Mas e a presença de Deus na igreja? Na igreja hoje. Nós voltamos um pouquinho. A igreja chamada pelo apóstolo Paulo, aliás, pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele diz assim: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, a primeira igreja, ela experimentou em seus primeiros dias a manifestação poderosa da presença divina em suas vidas. No livro de Atos, eles narram as incríveis ações sobrenaturais do Senhor na vida do povo, como elas: curas, maravilhas, prodígios, a ação do Espírito Santo na direção da igreja, a manifestação de seus dons sobrenaturais sobre cada um dos seus escolhidos discípulos e filhos. O crescimento era extraordinário. Então a ação do poder do Espírito Santo na igreja primitiva era poderoso. E nós queremos ver isso nas nossas igrejas atuais, nos nossos dias atuais. O segundo aspecto trata de a igreja é uma comunidade de amor e graça, uma comunidade relacional. Deus, ele é um ser relacional. Deus é relacional. Nós podemos concluir que Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele subsiste nesses 3. E na teologia, queridos, a interdependência de cada pessoa e da obra do Espírito Santo na comunhão entre o Pai e o Filho
é chamada de doutrina social da Trindade. Essa existência de Deus triuna, ela serve como base para a compreensão da natureza social da igreja. Ou seja, esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito, ele serve como uma base para nós, como igreja, vivemos uns com os outros na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Vejamos alguns exemplos. Na vida eclesial, por exemplo, nós precisamos seguir, então, o modelo divino. Seguir esse modelo de Pai, Filho e Espírito. Pois aqueles que se reconciliam com Deus precisam o quê? Então, também se reconciliar uns com os outros e viver em amor e viver em unidade. Precisamos ter essa interação entre irmãos. Por exemplo, João 13:34. Como que os discípulos eram identificados? Como os discípulos do amor. Mateus 18:22. O perdão deve ser exercido de forma ilimitada. Ou seja, eu perdoei uma, duas vezes, eu não quero perdoar mais. Na verdade, de forma ilimitada, precisamos perdoar. A vida eclesiástica, a vida de cada um de nós exige tentativas contínuas de solução de problemas e conflitos. Mateus 18, de 15 a 20. Não podemos desistir do nosso irmão. Não podemos desistir de exortar, de aconselhar, de cuidar, de abençoar. Precisamos sempre persistir nesse cuidado e nesse amor. Cristãos devem levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:20. Precisamos suportar. Às vezes a carga do nosso irmão não é somente o que ele está vivendo, mas talvez algo que incomoda as nossas vidas. Então nós precisamos suportar, nós precisamos amar. Tudo isso faz parte de cuidar uns dos outros. A propósito, 1 João 4:20 diz exatamente isso. Quem não ama o irmão também não ama a Deus. Ou seja, não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. A Bíblia diz isso lá em 1 João. Mais um ponto. A igreja tem a plenitude em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios 1:22 e 23. Assim, em união com ele, a igreja não pode ser menos do que ele é, em amor e em graça. Amém? Vocês estão entendendo aí? O terceiro e último aspecto a ser tratado é a igreja é uma comunidade de fé formada por cristãos. Então a comunidade ela é formada por cristãos que o quê? Que receberam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pelo Evangelho proclamado e pela fé. Romanos 5:1 e 2. E 10, versículo 17. São essa comunidade de cristãos que responderam, então, o chamado de Deus através de Jesus para as suas vidas pelo poder do Espírito Santo. É também uma comunidade de arrependidos, uma comunidade que arrependeram dos seus pecados e os abandonaram, entregando a sua vida para Deus, para Jesus Cristo. Ou seja, o arrependimento, ele era mencionado e pregado pelo profeta João Batista, Marcos 1:3-6, Lucas 3:3, anunciada por Jesus, Lucas 5:32, 13:5, e também anunciada pelos apóstolos em Marcos 6:12. Quem não se arrepende dos seus pecados e não abandona o que faz de errado, ele não faz parte dessa comunidade santa que Pedro fala, nação santa, povo escolhido de Deus. A comunidade, ela faz a vontade de Deus, ela faz a
a vontade divina do Pai. Efésios 6:6, 1 João 2:17. Essa comunidade não é apenas um ajuntamento de pessoas que se reúnem para alguma coisa, mas vai além disso. Ela se reúne para fazer a vontade de Deus. Elas confiam, essa comunidade confia nas promessas de Deus, apesar das provações e lutas que percorrem durante a sua caminhada, durante a sua vida com Deus, durante esse tempo de fé. Então, a fé e a confiança no Filho de Deus, no cumprimento de todas as suas promessas, não pode ser estática, não pode ser apática, mas prova ser diariamente revigorada e restaurada e restauradora pela palavra, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E por fim, por último nesse ponto, a comunidade também tem o joio no meio do trigo. Está lá em Mateus 13, 24, 30, Atos 5, de 1 a 11. Então, queridos, precisamos estar atentos também a isso, pois as pessoas que não passaram pela autêntica transformação que vem de Deus, elas acabam se distanciando do Senhor. E pior que isso, muitas vezes ela acaba levando outros consigo. Na parábola do joio e do trigo em Mateus 13, a própria parábola diz sobre isso. Deixe que os dois cresçam juntos. Mas infelizmente isso muitas vezes acaba prejudicando o crescimento de outros irmãos na fé. Pois bem, precisamos e devemos sempre desistir. Calma aí. Desistir da nossa autopercepção, da nossa associação voluntária como igreja. Ou seja, precisamos deixar de lado essa ideia de se unir à igreja como apenas voluntariados de indivíduos e precisamos então reconhecer quem somos no corpo de Cristo. E não apenas fazer parte de um corpo, ou de uma reunião, ou de um ajuntamento de pessoas. Precisamos sim ser um corpo comunitário de seguidores de Cristo, mutuamente responsáveis uns pelos outros e pela missão que Jesus nos outorgou na ressurreição de Cristo. Precisamos sim declarar a fé no Senhor Jesus através das nossas atitudes, como Gálatas 5, 22 a 24. Demonstrar através das nossas ações e conduta o fruto do Espírito agindo em nossas vidas. Amém? Queridos, até aqui então a nossa lição. Eu espero que você possa compreender, não por mim, mas pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Deus te abençoe, tenha uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Não se esqueça, assista 1 ou 2 vezes, anotem os versículos e leia-os, para você entender e interpretar ainda mais aquilo que nós tentamos transmitir nesses poucos minutos. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.